Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast A Arte de Errar. Hoje temos connosco o António Maria Pinheiro Torres, advogado, ex-deputado do PSD, militante do partido, uma pessoa muito ligada às causas pró-vida e do ativismo social. Olha, António, eu lançava-te já um desafio pelo seguinte: eu fiz aqui esta apresentação singela, resumo aqui neste ponto. Tu és católico praticante, és uma pessoa de direita, és uma pessoa ligada às causas pró-vida. Eu acho que só nestas três coisas tu já tens aqui, com certeza, alguns exemplos de como tu aprendeste através do erro e como é que tu chegaste ao sucesso através do erro. Queres escolher um para início de conversa? Ora bem, católico, pró-vida ou qual era a terceira hipótese? Eu queria guardar o PSD para mais tarde. Pensei, como aquele erro que não teve emenda. Bem, eu assim, quer dizer, eu ser católico diria que esse é o maior sucesso na minha vida, não é? Quer dizer, o ter aceito aquele desafio em 1982, quando vi um cartaz na Católica a dizer o Papa João Paulo II veio a Portugal e nós vamos até Fátima para recebê-lo. Foi o dia melhor da minha vida, não é? Porque depois permitiu-me conhecer o Padre João Seabra, embater-me com um sacerdote que é uma força da natureza. Hoje em dia aliás, vai fazer agora um ano que ele morreu, que ele foi para a casa do pai, como a gente gosta de dizer, e portanto essa parte foi um sucesso. Porque de facto é uma coisa que me inspira o dia inteiro, desde que acordo até que me deito. A única coisa que acontece é que quando não sou fiel àquele encontro que eu tive, não é, com Jesus, aí de repente mas mesmo assim aí tenho um ponto de comparação, não é? Porque a gente durante o dia inteiro falha, não é? A gente propõe-se a amar a mulher e não ama como deve ser, a gente propõe-se a ter paciência com os filhos e não tem como deve ser, enfim, milhares de coisas que não acontecem. A gente propõe-se a não achar que o outro gajo é um idiota e acabamos a achar que o tipo é um idiota e depois, enfim, lembramos da dignidade dele. Portanto, aí é que surge o erro e a incomparação. Decidi ir para a peregrinação de botas da tropa. E, portanto, aí, claro, dei cabo dos pés logo com bolhas com bolhas e tudo para uma coisa completamente miserável. E, portanto, o que foi bom, porque aquilo provou-me, não é? Fartei-me de chorar estrada fora, de dores e de sofrimento e tudo, mas isso depois também me permitiu gozar melhor a chegada à Fátima. A tua mulher é um dos teus pilares para evitar muitos erros, digamos assim. Completamente, não é? Porque, aliás, basta ela de repente olhar para mim, não é? E eu percebo, ups, ou chegou o tempo de me calar, ou chegou o tempo de mudar de opinião, ou chegou o tempo de fazer outra coisa, não é? Quem nunca, não é? Exatamente. E, portanto, é uma grande ajuda porque recorda o que é. Sobretudo porque é uma pessoa séria perante a vida e séria perante a própria humanidade. E, portanto, quando tu estás com uma pessoa dessas, de repente estás, e como acontece muitas vezes, fazer de parvo, ou ser ridículo, ou seja o que for, de repente confrontando-me com o olhar dela, digo, epá, não é para isto que eu fui feito homem, não é? É para outra coisa melhor e maior. E portanto o erro tem esta coisa que nos mostra também o que é que nós estimamos verdadeiramente, não é? Por exemplo, quando tu não tens paciência para um filho, ou quando não estás a respeitar a liberdade dele, ou quando estás a ser impositivo, e de repente ele resiste, e depois aquilo gera um mal-estar, e tu de repente percebes assim, espera aí, eu estou diante de uma pessoa, de outra humanidade, não é? E eu estimo mais essa humanidade do que a pretensão que eu tinha de fazer com que o meu filho fizesse isto ou fizesse aquilo. Falaste de filhos, António, eu sei que tens 4 filhos. É verdade. Como é que foi educar 4 filhos? É uma aventura de caraças, porque um gajo parte para a ideia de educação quando se casa, não é? Em que vai formatar assim um exército, não é? Portanto, as pessoas vão ser de uma determinada maneira, vão se comportar desta maneira, vão gostar destas coisas, vão obedecer a certas regras, etc, tal. E depois, pouco a pouco, tu percebes que estás perante uma liberdade, perante outra pessoa, quer dizer, tu podes propor-lhe aquilo que tu achas que é uma coisa melhor, que a ti te faz feliz, mas depois essa pessoa tem que verificar se aquela coisa que eu lhe estou a propor é para ela ou não, não é? E isso também gera um grande embate, porque, como é lógico, a gente não gosta. Então eu, que tenho assim feito autoritário, não gosto nada que as pessoas estejam a fazer coisas que eu acho que não devem fazer, não é? Foste adaptando a educação ao teu... Fomos adaptando a educação, isso é que é a coisa importante. Com as aprendizagens. Vais aprendendo, exatamente. Tu vais aprendendo porque, de repente, causas um desconforto, ou causas uma infelicidade, ou fazes uma crise, ou até também ao mesmo tempo também verificas uma coisa que correu bem e portanto tu vais mudando ao longo do tempo.
E de tal maneira que hoje em dia a gente pensa, se eu voltasse atrás teria feito as coisas de outra maneira, não é? É muito bonito, porque os filhos, quando chegam à idade adulta, há ali um período em que os filhos fazem contas ao que se passou até aquele momento, não é? Portanto, elas já estão na vida adulta, profissional, etc, nas vidas delas. Portanto, há um momento em que se faz as contas. Esse momento em que se faz as contas também tem um certo embate, não é? Porque apresentam-te, entre aspas, a fatura, não é? Há uma fase no crescimento da pessoa em que o cérebro não processa mesmo. Quer dizer, não processa mesmo aquela coisa. Não é por maldade, não é por resistência aos pais, não é por ser preguiçoso, não é por coisa nenhuma. É porque naquela altura da idade dele o cérebro não está em condições de processar a coisa. Portanto, ele diz que sim, sinceramente, que depois vai, sei lá, arrumar a tampa do iogurte, sai sem topar, porque para ele esqueceu imediatamente a tampa do iogurte. E eles atentam mais no que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. Estás a dizer? Muito mais no que nós fazemos. Pôr agora a tónica também na tua parte profissional, certo? Tu tens um percurso de advocacia, tens o percurso ligado às empresas de família. Aí tenho coisas para contar deles, agora que puxas pela conversa. Já me aconteceu, pá, aí 2 vezes, pá, e é lixado. Isso é uma sensação tramada, porque, quer dizer, claro que há a sensação do prejuízo, não é? Se tu tens que cobrir o prejuízo. Neste caso era um erro que eu fiz e que eu disse, olha, está aqui, olha, isto aqui foi o que você perdeu por eu não ter feito o que devia ter feito. Aí, e ele disse, pá, você age como um grande senhor. Quando faço assim um erro desses profissionalmente, ou me engano numa coisa qualquer, é pegar isso é um tipo de pegar e chegar ao pé da pessoa junto de quem errou e dizer, errei, não é? Errei. Claro, não quer dizer que às vezes eu não tenha estado quase a errar e consegui emendar a tempo e quando o erro não aconteceu. Isso é diferente. Mas quando um gajo errou mesmo, é um assunção do erro, claro. Essa é a assunção do erro. Não há, até porque a mentira tem perna curta, acho que é uma coisa que a gente aprende na vida, a mentira tem perna curtíssima. E o melhor é, olha, fiz mal. Comecei a minha vida profissional a trabalhar com o meu pai na indústria e houve uma vez, já não sei o que é que foi, que eu disse ao pai, olha, isto correu mal, já não lembro o que é que era, e ele disse, pois, isto tinha mesmo que correr mal, não é? Quer dizer, não. E eu disse, então o pai sabia que ia correr mal, e ele disse, sabia, mas era bom para te deixar aprender. Tinhas de fazer esse caminho. Exatamente, e portanto, como deveria ser, enfim, deve ter sido um erro, que não era um erro grave, não é? Claro. Deixou-me fazer o erro para eu aprender. Nós estávamos em 1997 e começámos com os Juntos pela Vida, exatamente 1997, publicámos uns anúncios que era com um feto dentro da barriga da mãe e que dizia, João, 12 semanas, acha mesmo legal matá-lo? A gente percebia pouco do assunto, não é? E às tantas descobrimos que afinal o feto não tinha 12 semanas, percebes? Que é uma coisa horrível, pá, estás a dizer, aquela coisa horrível que não devia, pá, mas que aconteceu, estás a perceber? Sim. E começámos a pensar, o que é que a gente faz? O que é que tínhamos usado uma imagem que não era, não é? E o que é que a gente faz? E estava lá, na altura acompanhávamos muito o padre Nuno Serras Pereira, e que disse uma coisa, pá, que eu tenho usado, uso isso vezes sem conta, até mesmo nas relações com os clientes, como advogado, etc. Diz assim, à falta de melhor, diz a verdade. Ora bem, o que é o melhor? O melhor é dizer sempre a verdade. E, portanto, ele dizia, à falta de melhor, diz a verdade. E, portanto, nós dissemos a verdade. Olha, nós fizemos aqui um com 16, pá, jogámos que tinha 12 e tinha 16, pá, pedimos imensa desculpa, pá, não, enganámos, não sabíamos. Até o Mário Soares se enganou, já era criança com barba, que afinal era o anão, exatamente, tal e qual. Quer dizer, e agora que lembrei-me disso, sou a dizer, à falta de melhor, diz-se a verdade. E eu uso isto vezes sem conta. Aprendi uma coisa, porque muitas vezes ao longo dos anos fala-se na questão da comunicação e não sei o quê. O que comunica é a convicção. Aquilo, eu tenho visto ao longo da minha vida, e de vez em quando lá vou mobilizando algumas pessoas, e modesta à parte, e aquilo que os mobiliza é quando eu estou a dizer, esta coisa é mesmo fundamental, porque se a gente não faz esta coisa desta maneira, está tudo lixado. Achas que faz falta à direita essa faz falta a convicção, faz. Quer dizer, perdeu-se a batalha de ideologia, digamos assim. Exatamente, perdeu-se a batalha de ideologia, quer dizer, e o maior sintoma de que já não há convicções é que
sistematicamente os partidos, enfim, ditos da direita, não é? Enfim, do espectro da direita, sempre votaram contra todas as leis fatorantes. Votaram contra o aborto, contra a procriação medicamente assistida, contra o casamento gay, contra a adoção, contra tudo, não há votação. Depois claro, há umas exceções dentro dos grupos parlamentares da direita que votam a favor, mas todos sempre votaram. Mas quando depois ficam em maioria, nunca mexem na lei anterior. Isto é a melhor demonstração da falta de convicção. Porque é que achas que ao longo do tempo a direita tem vindo a perder essas crenças mais ideológicas que se tem agarrado? Ou seja, achas que é uma questão das Porque pessoas... a esquerda ganhou a batalha cultural, não é? A esquerda ganhou a batalha cultural. Ou seja, quando o Gramsci, preso pelo Mussolini, sem mais nada para fazer, começa a escrever, não é, na prisão, está ali preso e diz o seguinte: toma o poder político quem tomar a mentalidade da sociedade. E a partir daí a esquerda, é isto no fundo aquela coisa que se chama o marxismo cultural, tomou conta do aparato cultural. Ao tomar conta do aparato, depois a seguir as pessoas votam em consonância, não é? É a pergunta do elefante na sala. Claro. E é também por isso, naturalmente, que acreditas que, apesar desta etcombe toda horrível, horrorosa, em relação aos casos de pedofilia na Igreja Católica, sobreviver-se-á para contar a história. Sim, completamente. Eu tenho os sentimentos divididos sobre isto que se passou, sobre esta crise toda, que é, por um lado tenho um desejo enorme de ser fiel e de seguir o Papa e os bispos, e fazer o que eles mandarem e fazer o que eles disserem. O segundo sentimento é também um sentimento que também já experimentei na minha vida pessoal, não é? Que é a humilhação profunda. E da humilhação profunda, se o gajo for bom, se a pessoa for boa, digamos assim, ou se tiver um bom coração, vai sair uma humanidade melhor, não é? Acho que desta humilhação que nós estamos a levar em cima, acho que vamos sair mais fortes, estás a perceber? Tu trabalhaste como deputado pelo PSD na altura do Durão Barroso e Santana Lopes. É verdade. Que memórias é que guardas desses tempos? Bem, primeiro há uma coisa que é um tipo ser pago para fazer política, é muito simpático, não é? Quer dizer, uma pessoa tem um ordenado e, portanto, quer dizer, eu hoje em dia, quando faço política, não faturo aos meus clientes, não é? Eu não estou a trabalhar. E o que me acontece com muito mais frequência do que eu gostaria, bastante mais. E portanto, é simpático uma pessoa ser deputada e ter um salário, e, portanto, passar o dia inteiro a fazer política, ter tempo e disponibilidade para isso. Depois, porque as pessoas raramente na sua vida têm a oportunidade de expressar publicamente e de influenciar no sentido das coisas que nunca acreditam, não é? E o deputado, a pessoa que está na Assembleia, tem a possibilidade de publicamente dizer: eu acho que a ponte sobre a barreira é uma vergonha de graças e que devia ser a ponte sobre... E eu acho fundamental a democracia e o sistema eleitoral. Portanto, é um privilégio, não é? Um tipo, ser deputado é um privilégio. E a terceira coisa é porque eu aprendi com a Maria José Nogueira Pinto, que é uma pessoa decisiva na minha vida, que estava sempre a dizer que eu deveria ir para a política oficial e para os partidos, etc., porque ela dizia: vocês nos movimentos civis têm muita força, até porque isto mobilizam o povo, Mas não chegam lá. mas não chegam lá se não tiverem protagonistas no sistema político. Tenho a memória de que agora estou vingado, não é? Com o que está a acontecer com o governo do Partido Socialista, não é? Porque eu tenho uma experiência profissional que praticamente ninguém tem, que é ter sido dissolvido, porque normalmente um gajo é despedido ou volta a ser contratado. Eu fui dissolvido, não é? Eu era deputado, sou daquela legislatura que foi dissolvida pela decisão do Presidente Sampaio, que fez um golpe de Estado constitucional. À distância, e se hoje, tantos anos depois, achas que ele cometeu um erro? Achas que foi um erro a decisão? Um erro, foi um erro, foi uma patifaria, Nosso Senhor do Guarda, que ele já morreu. Fazendo aqui um parêntese, nós hoje sabendo o que se passou com José Sócrates, sim, mas... É acima de tudo. Pronto. Mas foi tudo, porque existia uma maioria absoluta, eu sou testemunha, que era absolutamente coesa do ponto de vista político. A única coisa, quanto muito que havia, era uma parte do PSD, andava a fazer intrigalhada contra o Dr. Santana Lopes, não é? Mas mais nada, não havia mais nada do que isso, que era uma parte do PSD que não gostava do Dr. Santana Lopes e manifestava. Mas a maioria política, não houve uma votação no Parlamento, não houve nada, e depois, isso por um lado, nada. E depois, se nós vamos a falar de casos e casinhos, aquele período foi um período santo, não é? Comparado com o que agora a gente vê,
foi um período Olhas para trás e já tens até pessoas de esquerda a dizer que o próprio governo de Santana Lopes tinha ministros de grande craveira, o que é uma coisa extraordinária. Estava tudo, estás a perceber? Quer dizer, Tinhas um Mexia, tinhas um António Monteiro, tinhas... Tudo, era uma pinta, a carne se abre, tudo, quer dizer, não, é uma coisa, portanto, estou muito vingado agora, não é? Já não adianta nada, mas estou vingado. Bem, e depois o próprio Dr. Santana Lopes diz naquele seu livro Perspectivas e Realidades que percepções e realidades, que se hoje em dia se voltasse atrás teria dito não aceito. Achas que isso terá também tido a ver com alguma imagem menos abonatória de Santana Lopes na altura? Eventualmente, pelo menos junto dos socialistas, não é? Eventualmente. As pessoas são muito pouco livres, não é? O Dr. Santana Lopes é um tipo livre, estás a perceber? E as pessoas são pouco livres, não se pode falar livremente, não se pode dizer livremente, pá, não se pode... Estás a ser. E portanto há muita espontaneidade humana, e que eu acho que é o que faz a grandeza dele. É esta espontaneidade humana que de facto este mundo não está habituado. Consegues apontar aqui alguma autocrítica ou algum ponto que vocês pudessem hoje ter feito diferente para evitar este desfecho? Eu fui para lá completamente maçarico, porque eu nem sequer era do PSD, não sabia o que era a vida partidária, eu nunca tinha estado num partido, não conhecia nada de nada, e portanto quem me dera hoje em dia voltar lá para o Parlamento sabendo o que eu sei agora, desde que me filiei no PSD em 2005, portanto levo 18 anos de militância. Hoje outro galo cantava. Porque estive, aliás, muito discreto, muito apagado. Nós ali no meio estávamos um bocadinho, muitas vezes, como que isolados e quase com medo do resto do ambiente. Quer dizer, enfim, vais como um deputado só do apoiado. Não, isso não, porque trabalhei muito, não me adiantou nada, que é uma coisa engraçada quando tipo pode ser deputado de trabalhar que se farta, não lhe adianta nada para ser reeleito, porque no sistema eleitoral português o que adianta é ser amigo do chefe ou estar no grupo do chefe. Mas aquele uso público do lugar do deputado, as intervenções em plenário ou junto da comunicação social, etc., eu isso usei pouco porque estava a aprender, quer dizer, fui um deputado completamente maçarico. E achas que se cria muito este mito, esta tese, porque, enfim, agora há muito esta lógica de dizer que o Presidente não dissolve e não faz nada porque, em teoria, o líder do PSD não está pronto. O que não deixa de ser uma enorme desfaçatez para todos os anteriores, não é? O Sócrates não estava longe de estar pronto, não é? O Cavaco Silva ainda agora recentemente veio admitir que tinha menos experiência. E, portanto, achas que isto no fundo é uma persistência de um erro ou de um logro que o PS, o Governo, quer fazer e que o PSD acaba por entrar nisto, não é? Porque tens muitos PSDs dentro deste PSD e até que ponto é que o Montenegro também não está a viver um bocadinho aquilo que o Durão Barroso viveu, não é? Que toda a gente achava que ele não chegava lá e de repente quando chegou, o lugar faz muito a pessoa. Claro, não estamos a falar de um indigente qualquer, coitadinho, que seja... O poder faz o fato, não é? O poder faz o fato, ajuda muito, não é? Agora, o que não ajuda é esta política em Portugal, à volta, por exemplo, deste caso, à volta do Galamba e do SIS, é uma coisa, é a política de grau zero. Estás a dizer? Estão nas tintas, chamaram a PSP, eles chamaram a SIS, eles chamaram a Judiciária, estão completamente nas tintas, é bem diferente. Realmente é caricato. Os assessores, os adjuntos, andarem a dar-se mutuamente umas safanarelas. É uma espécie de um reality show. É um reality show, pronto, governativo. É melhor que não aconteça, não é? E depois a seguir, lá houve alguma alminha que achou que era bom mandar um tipo do SIS, o tipo do SIS se calhar também fez o que eu faria, a dizer, meu amigo, você veja lá se entrega o computador, que é para ver. Fez só para você hoje ir dormir sossegado. Só que eu acho que é normal, estás a dizer. Costa deve ser julgado, porque é que prometeu médico de família para todos os portugueses, e passaram 5 ou 6 anos e ainda não há médico de família para todos os portugueses, estás a perceber? Isso é que me interessa, não é lá o raio do SIS, para quem lá saber do tipo do SIS, fez muito bem, que lhe tenha sabido bem à noite e que lhe tenham pago uma cerveja no serviço, estás a perceber? Achas que isto são cortinas de fumo, de alguma maneira? São a política do grau zero. No meio disto tudo, o governo, que eu, enfim, francamente estou em oposição ao dito, não governa, a educação é a miséria que é, não é? Nós temos uma situação social a que temos, isso é que são coisas importantes, pá. Achas que se por alguma circunstância da natureza o PSD chegar ao governo, chega por demérito do Partido Socialista e deste governo,
mais do que por próprio mérito do Montenegro e das pessoas que ele leva? Acho que não chega-se por mérito, porque estão lá, se deram ao trabalho de eleger Luís Montenegro como presidente, se fizeram um programa, se fizeram campanha, se fizeram um congresso, ganharam um congresso, não sei o quê, têm mérito, são pessoas que estão na política, têm uma ideia sobre as coisas, não é? Eu não acho que haja esse mérito ou de mérito, quer dizer, não vejo. Assusta que o Chega... Em relação ao Chega ainda bem que apareceram, porque este sistema político estava completamente desequilibrado para a esquerda com o Bloco, e foi fundamental a entrada no Chega, e a entrada do Chega foi fundamental para reequilibrar o sistema político, não é? E que já se notam alguns efeitos, porque, por exemplo, as posições e a maneira como se tem agido, por exemplo, na questão da eutanásia, faz com que isso deu o suplemento de alma ao PSD, para o PSD também ter tomado as posições que tomou. Está a ver? Como é que tu vês esta esquerdização assumida, pelo menos das pessoas que hoje lideram o PS? Como é que tu vês, não sendo do teu partido, mas como é que tu vês isso? De uma maneira geral, a malta está a esquerdar. Mas para além de estar a esquerdar, também houve outra coisa que aconteceu, foi a Troika, os períodos da Troika, fez um bocadinho o país recuar mentalmente aos tempos do PREC, não é? Porque, como houve aquela foram postos em causa uma série de direitos sociais que se davam por adquiridos, e as pessoas, isso é natural, reagem contra perder direitos, não é? De repente aquilo puxou-os para a esquerda. Os direitos que nós temos, isto realiza-se através da esquerda. Portanto, eu acho que aquele período da Troika puxou um bocadinho o eleitorado à esquerda. Quer dizer, o sistema de educação produz eleitores de esquerda. E o centro-direita nunca teve coragem para mexer no sistema de educação. Houve ali uma coragem ali com o Crato e tal, mas que o sistema de ensino põe cá fora todos os anos, portanto, digamos, 120 mil gajos cá fora, dos quais 20 mil vão para a direita e 100 mil são eleitores de esquerda. Isso por um lado. Depois há outra questão que eu acho mais importante e que me assusta mais, essa é que eu não tenho resposta, que é aquele mapa, não era do Silva Lopes, mas era de um economista conhecido que disse qual é a composição do eleitorado português, não é? Ele foi logo a seguir às últimas eleições. Sim. E que é aquela coisa reformada do setor público. Exatamente, 65% dos eleitores, o que resultar das eleições tem efeitos no rendimento deles 2 meses depois, mais tardar. Isto é que é o drama de Portugal. Como é que nós vamos conseguir... Criaste uma sociedade assistencialista. Exatamente, e portanto, e isto é o paraíso para os socialistas, não é? Isto é que é o drama, que é como é que nós vamos querer, como é que nós vamos ter quem não queira ser dependente do Estado e das decisões do governo. Tu achas que é só uma questão, enfim, como referiste, local ou nacional ou da própria composição do eleitorado? Ou, novamente, e puxando aqui um bocadinho mais para a questão global, geral, exatamente, para a parte global. O que se passa na Europa, Estados Unidos, Canadá, ou achas que isto é uma questão maior e uma própria tendência do mundo ocidental para esta... Também estás a esquecer toda a parte populista e direita, não é? Que tem crescido na Europa. Portanto, eu não acho que seja o mundo inteiro está a ir para esquerdista, não é? A ver-se um combate ideológico. Exatamente, está um combate muito acirrado. E isso é que me assusta muito, que é esta polarização, ou estás com o Trump ou estás com Biden, ou estás a ser isto assusta muito, quer dizer, porque acho que não é assim que se constrói uma sociedade em que seja possível a gente conviver, não é? Este ódio todo, esta coisa toda que é tudo protofascista, estás a perceber? Quer dizer, está tudo... esta degradação da discussão política assusta muito. É preciso ter esta noção, e se nós perdemos essa noção, perde-se a possibilidade do diálogo. O Papa Bento XVI, numa nota sobre a intervenção dos católicos na política, diz: a alternativa ao diálogo é a guerra civil. Dou-te um tiro, não estou de acordo contigo, dou-te um tiro. Agora o que está na moda é cancelar as pessoas. Exatamente, ou cancelar, exatamente. Há uma pergunta que gostava de fazer que não tem tanto a ver contigo, mas tem a ver com o Durão Barroso. Achas que a decisão dele abandonar a liderança na altura como primeiro-ministro e, portanto, de sair, penalizou com efeitos duradouros a imagem que o PSD tem perante o país?
Acho que a saída dele foi fatal, como se viu por tudo o que aconteceu depois, não é? Portanto, acho que o que aconteceu depois mostra que aquilo foi uma decisão fatal. Agora, se prejudicou o PSD, não, isso acho que a malta aguenta tudo, né? Já estou como o Rito, isso a malta aguenta tudo. Ai, aguenta. Ai, aguenta. Isso a malta aguenta tudo. Aguenta primeiros ministros, enfim, coitados com processos judiciais, isso a malta aguenta tudo. Tudo. Até porque, em princípio, não tem boa ideia, estás a ver? Como eles já não têm boa ideia dos políticos, quando um político faz uma coisa, é apenas uma confirmação da intuição que eu já tinha que o gajo é um malandro, estás a ver? Acho uma coisa extraordinária. Acredito. A geração dos políticos que nós temos, ele se levanta a dizer: vou servir o meu país. Acredito, pelo menos, que o António Costa, quando se levanta, vai servir o país. Era melhor que não fizesse e que não se levantasse, não é? Quer dizer, serviria muito melhor o país se não se levantasse. Mas acredito que ele se levanta com a intenção de servir o país. O melhor que pode e que sabe. O melhor que pode e que sabe, estás a ver? E eu acho que isso nós devíamos ser gratos. A vida de político é um inferno. Qual é que foi o maior erro que tu achas que cometeste ao longo da tua carreira política? Mais te pesou? O maior erro foi, na campanha de 2007, não termos feito o mesmo que tínhamos feito na campanha de 1998. Quer dizer, se eu tivesse tido a intuição diferente, a coisa tinha sido diferente. Quer dizer, eu tive sempre no centro, não é? Quer dizer, na de 98, quer da 2007. E, portanto, se tivéssemos agarrado a coisa de outra maneira, ainda que tivéssemos perdido, e que não estou certo que tivéssemos perdido, ainda que tivéssemos perdido, tínhamos educado o povo, não é? Do ponto de vista pessoal, dizem-me que o meu grande erro foi ir para o PSD e não ter ido para o Partido Popular. Portanto, no Partido Popular eu já teria sido ministro, mas aí tinha ido sozinho. Se pudesses voltar atrás, não só na tua vida profissional, tua vida, se pudesses voltar atrás, o que é que mudavas? Eu ontem estava a pensar, estava na missa, ia dizer, epá, tanta missa que eu perdi, que estupidez, o que é que eu estava a fazer? Estás a ver? Acho que era até, quer dizer, porquê? Porque depois, vivendo bem com Deus, um gajo vive melhor tudo o resto da vida, não é? Obrigado, António. Obrigadíssimo, gostei imenso. Tínhamos muito mais temas de conversa para estar aqui, mas ficámos sem tempo. Agradecer ao António pela participação e agradecer-vos a vocês pelo tempo e recordar-vos que subscrevam o nosso canal no YouTube, no Facebook e no Instagram também, e no Spotify e Apple Podcasts já agora, e fiquem atentos para mais novidades. Obrigado e até já. Até já. Obrigadinho.